Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Nós vamos falar sobre mente para governar, coração para servir. O Ministério de Louvor volta 5:20, por favor. Vocês já sobem. Então, mente para governar, coração, obrigado, para servir. Aleluia, que bom, todos nós fomos criados para governar. Que isso, pastor, eu nem sou líder, não fui chamado para ser líder, eu não tenho condições de liderar nada, nem ninguém. Meu irmão, você está enganado, você foi criado para governar. Quando você olha em Gênesis, o Senhor diz, depois de criar o homem, Ele diz assim: domine, governe, estabeleça. Então, quer você queira, quer você não queira, você foi criado para governar. Não há outra alternativa para nenhum de nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus que governa. Nós somos parecidos com Ele, imagem, semelhança. Quando Ele cria tudo, Ele diz para o homem: agora é com você. Dá nome para os animais. Não foi Deus que disse que a girafa ia chamar a girafa, foi o homem. Não foi Deus que disse que o elefante ia ser elefante, foi o homem. Porque Ele diz ao homem: domine, governe, dê nome, estabeleça. Então, nós começamos dizendo que você, então fale assim: eu fui chamado para governar, preciso parar de fugir. Então, está nos chamando. Coração para servir. Da mesma forma que todos nós fomos chamados e criados para governar, eu e você, todos nós também fomos criados para servir. Vou usar o mesmo exemplo. O Senhor cria o homem, diz para ele: domine, dê nome aos animais, dá para ele um serviço. Chamados para servir. Agora sirva. Eu te criei, eu te formei, eu estabeleci o governo em você e agora você vai servir. Serviço é trabalho, né, gente? Serviço. Então, repita aqui comigo: eu fui chamado para servir. Preciso levantar do lugar onde eu estou sentado e exercer a função para a qual eu fui chamado. É hora de parar de fugir do governo e do serviço. Nós aprendemos, hoje de manhã o pastor ministrou essa mesma palavra e ela é baseada na história de José e ela é baseada no livro do pastor Bortoloso, da Igreja Família, ali em Sorocaba, Mente para Governar, Coração para Servir. Então, é um livro que ele escreveu, lançou há pouco tempo, e esse livro ele traz lições da vida de José do Egito, o homem mais bem resolvido emocionalmente da Bíblia. Não tem ninguém igual José, gente. Não tem nenhum igual José. Porque todos os que passaram, Elias, diante de fez uma grande obra, mas teve um momento da carreira dele que ele disse assim: quero morrer. Fiquei sozinho. Mas José, ao longo de toda a história, nós não vemos em nenhum momento da vida de José, e olha que a história de José é discorrida em vários capítulos, não há nenhum momento em que José diz: eu vou desistir, eu vou parar. Então José é um exemplo de emoção bem resolvida. Gênesis 37, 2, que você abriu, diz que essa é a história da família de Jacó. Quando José
tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Bom, se você olhar para a vida de José, para a história dessa família, você vai perceber que essa é uma família extremamente disfuncional. Não era uma família bem equilibrada, uma família bonitinha. Aqueles que se conheceram, cresceu na igreja, e se conheceram, escolheram esperar, fizeram a corte, mantiveram-se puros até o casamento. E aí eles foram, então se conheceram melhor, decidiram se casar, constituir uma família. Aí vem os filhos, tudo edificado, tudo na hora certa. A família de José não, a família de José era uma bagunça só. Primeiro o pai dele, 4 mulheres ao mesmo tempo. Eu não sei como é que é para vocês, e eu não posso falar de como é ter várias mulheres. Mas eu posso falar como esposa que um marido só já está bom demais. Já não é fácil. E eu imagino que para os homens, então uma mulher só mandando em mim já está bom, né? Mais de uma, já pensou, irmão? 4, resultado aqui é uma bagunça nessa família, uma família complicada. Então, não podemos imaginar que todo grande líder, ele teve uma vida muito bem estruturada, ele foi criado numa família normal, não. Até porque a palavra diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolhe o que não é para confundir aquele que é. Então José não era alguém que estava vivendo uma infância, uma adolescência, numa família estruturada. Pelo contrário, capítulo 34 de Gênesis, a irmã de José é violentada por um homem, lá de Siquém. Seus irmãos, para vingar o que aconteceu com ela, bolam um plano mirabolante, você pode ler depois a história, e mata os homens todos de Siquém. Eles planejam aquilo para vingar a irmã, até acharem o culpado. Gênesis 35, 22, vai falar do irmão mais velho, Rúben, que teve relação sexual com uma das madrastas, com uma das esposas do pai que tinha 4 esposas. Ainda no capítulo 35 de Gênesis, Raquel, a mãe de José, ela morre ao dar à luz o seu irmão Benjamim. Então José fica órfão de mãe. Então imagine agora um menino órfão de mãe com 3 madrastas. Agora ele está órfão de mãe, só tem ali o pai e uma família num ambiente extremamente hostil. No capítulo 38 de Gênesis tem outro fato. Judá, um dos irmãos de José, tem um filho com a nora. E aí tem um monte de implicações históricas aqui. Então dá para imaginar que confusão era na casa de José. Para não bastasse tudo isso, para completar a história, o pai de José tinha um filho preferido. Eu também não sei como trabalhar isso, porque eu não tenho irmãos, então eu sou filha única, então eu sou a filha preferida. E eu só tenho uma filha, então ela é a filha preferida. Só tenho ela, e eu fui a filha preferida. Então eu também não sei, mas o pai de José tinha vários outros filhos. E eu entendo que quando você tem outros filhos, por mais que você tenha mais empatia, facilidade de convivência, de comunicação com um dos filhos, é necessário demonstrar o amor de igual forma. Não dá para aquele filho que eu tenho mais afinidade ter privilégios. É assim, pastor Júnior? Tem mais de um? Não posso perguntar para o Adriano também, porque ele é igual eu, tem uma filha preferida. Mas pastor Júnior é pai de 2 meninos, com uma diferença ainda de idade. Então é como se o segundo fosse primeiro de novo.
porque já tinha desaprendido, aí reaprendeu. Mas ainda assim, não dá para ser mais para um do que para o outro. Não há filho preferido, há filhos que são amados. Mas José é então o filho preferido do pai. E por causa disso, porque eles percebem que ele recebe um tratamento diferente, ele é odiado pelos irmãos. Não bastasse isso, é um defeito que eu vejo em José. José tinha o dom de língua grande. José não aprendeu a visualizar as coisas e guardar para ele no coração. José teve um sonho. José achou o máximo aquele sonho. E ele então levanta no outro dia animadaço, animadão. E ele vai então dizer para os irmãos dele como é que foi aquele sonho. Não bastasse uma vez, ele sonhou de novo. Podia ter ficado caladinho de novo. Não, vou contar novamente. E ele vai e conta, e isso piorou ainda mais o relacionamento de José com os irmãos. Vocês conhecem a história? Se não conhecem, a minha indicação hoje é de um livro do Charles Swindoll, José. É um romance de história bíblica e que ele trata da história de José de uma forma tão linda, tão romanceada, que você se apaixona com a forma de escrita do Charles Swindoll no livro José. Ele tem outros, fala de Davi, de Moisés, mas você pode ler sobre a história de José, vai enriquecer muito o seu conhecimento da história, da vida de José e das estações da vida de José. Por que a gente fala de livro? Por que a gente não fala só aqui da Bíblia? Porque já dizia Monteiro Lobato: quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Quanto mais a gente lê, mais a nossa mente vai abrindo e a gente vai conseguindo entender e aprofundar nas Escrituras Sagradas. As estações da vida de José. José viveu várias estações e é muito claro essas estações na Bíblia. E nós vamos falar aqui bem breve, porque de manhã o pastor Sandro, ele aprofundou nesses 4 Cs da vida de Moisés. A verdade é que todos nós somos surpreendidos com situações na nossa vida. Não é sempre primavera, nem sempre é inverno. Talvez hoje você esteja vivendo um inverno na sua vida familiar, no seu trabalho, para quem estuda lá na escola. Talvez você esteja vivendo a primavera, ou o outono, ou o verão. A verdade é que assim como as estações do ano, a nossa vida, ela também é movida de estações. Há momentos na nossa vida que está tudo bem. As contas estão sendo pagas e de repente o desemprego chega. E quando chega, abala as estruturas da nossa casa. Pelo menos na minha, isso já aconteceu, também é assim. Há estações, nós vivemos estações. Estações quando chega a enfermidade, estações quando o luto se apresenta na nossa família. Então, chega. São estações que vêm sobre a nossa vida. E essas estações nós não controlamos. Nós não mandamos. Nós não temos como resolver. Não há o que fazer, foge de nós. Então, na vida de José também, cada estação que aconteceu, ele não tinha como resolver. Ele não tinha o que fazer. Ele estava ali vivendo, ele precisava viver. E isso nos desperta no sentido de que eu e você precisamos aprender a viver o processo. O processo, ele é necessário para mim e para a sua vida, assim como foi na vida de José. José, no final, ele se torna um governador. Nós já sabemos o final de José. Mas enquanto ele vivia cada situação, ele não conhecia o que nós conhecemos.
Essa é uma grande diferença para a vida dele. Então, a primeira estação é a cisterna. 37, mantenha sua Bíblia aberta, Gênesis 37, 23 e 24. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, numa cisterna sem água. Era uma túnica que o pai havia dado para ele, de presente. Então, nós aprendemos aqui uma lição: cuidado com quem você compartilha seus sonhos. Cuidado. Eu gosto da música do Catedral, e ele fala que a inveja mata, a inveja destrói, corrói, mói, dói. Que a inveja é isso, o invejoso, dizia Jô Soares, não é aquele que quer o que você tem, mas é aquele que não quer que você tenha. Esse é o invejoso. Ele não quer ter a casa que você tem, ele não quer ter a família que você tem, porque desejar ter a casa que você tem, meu irmão, não é problema nenhum. Eu posso desejar ter a casa que você tem, então eu vou batalhar, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para conquistar assim como você fez. Mas o problema do invejoso é que ele não quer pagar o preço para ter, mas ele também não quer que você tenha. Isso é inveja. Por isso que a inveja mata, destrói, ela corrói, ela mói, ela dói. Porque o invejoso, ele quer destruir você. Isso é inveja. Então, cuidado com o seu coração. A verdade é que os irmãos de José não queriam ser queridos pelo pai. Eles invejavam o relacionamento que havia de José com o pai. Tem gente que inveja o relacionamento que você tem com seus filhos. Tem gente que inveja o relacionamento que você tem com os seus familiares. Tem gente que inveja o relacionamento que você tem com Deus. Cuidado. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Gênesis 37, 18 a 20, mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Com 17 anos, José é lançado na cisterna, vazia pelos irmãos. Cisterna aqui representa momento de aflição na nossa vida. Quantas vezes nós também já fomos parar na cisterna? Se você não foi, não se preocupe. Em algum momento da vida, você vai se encontrar numa cisterna. Você vai perceber, todo mundo vive um tempo de solidão, todo mundo vive um tempo de isolamento. Ele foi deixado sozinho ali naquele buraco, nu, sem nada que o identificasse. Todo pastor, todo líder vai enfrentar a estação da cisterna. Mas, embora seja um tempo de paralisia, de imobilidade, e que muitos de nós já devem ter se sentido assim, talvez imobilizado, paralisado no casamento, na família, no trabalho, em áreas da vida, nas finanças. Nesse tempo de angústia, a única coisa que restava para José era esperar. Não tinha nada para ele fazer, não dava para sair daquele buraco, não dava muito menos para se mexer muito. José estava ali, sozinho, sem ter o que fazer. Talvez você esteja vivendo um tempo assim, em que não há o que fazer, mas eu te convido essa noite a esperar e confiar no Senhor, que foi o que José fez. Ele é soberano, esperar o agir soberano e fiel do Senhor na nossa vida. Sei que esperar não é algo muito comum para essa geração. 5G, WhatsApp, tudo fast food, tudo rápido, tudo para agora, é para ontem. Enquanto a gente fala, as coisas já aconteceram, muita coisa já mudou, mas ainda caminhando com o Senhor, nós precisamos aprender a esperar.
num dos louvores do Diante do Trono, uma das musiquinhas que eu cantava muito para minha filha quando era criança. Tenho que aprender a esperar. Tenho que aprender a esperar. Então, esperar pela hora certa. Esperar o tempo perfeito de Deus. E para esperar, eu preciso viver o processo. Segunda coisa é a casa, segunda estação. Gênesis 39, 2, o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia, no serviço da casa de seu senhor, egípcios. Casa é lugar de ser treinado, casa é lugar de crescimento. Então, casa é lugar de você semear. É na casa que tudo começa. É na casa que eu aprendo a arrumar a cama. É na casa que você aprende a lavar a louça. É na casa que você vai aprendendo. Então, na casa do Senhor, para onde José foi vendido, José aprendeu a servir, mas ele não foi servido. Nós precisamos entender e aprender. Na casa, ele viu o patrão dele prosperar, mas ele não. E o texto bíblico depois vai dizer que o patrão dele, Potifar, reconhecia que ele estava prosperando porque Deus estava com José. Querido, pode ser que lá na sua casa, lá no seu trabalho, as coisas estejam acontecendo e você começa a ver que, poxa, meu patrão está sendo abençoado, a empresa onde eu estou é abençoada, é para ser assim mesmo, porque onde um justo entra, a justiça do Senhor o acompanha. Onde um justo está, onde um filho de Deus está, o ambiente muda, as pessoas mudam, a prosperidade o acompanha, porque Deus é com ele. Então, onde você entrar, onde você chegar, o lugar vai ser abençoado, porque o Senhor é com você. Pode ser que você não esteja recebendo, porque aquele é o seu momento de dar. E você está sendo treinado para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. José estava sendo treinado para depois poder ser o governador, inclusive da casa de Potifar. Mas ele precisava viver o processo. José foi treinado em 2 casas, com situações desafiadoras. Ele foi treinado na casa dele. O primeiro texto que nós lemos diz que ele cuidava das ovelhas, ele servia. Governo, governar e servir fazem parte da nossa essência. José, diante ali naquele treinamento da casa, talvez um dos momentos adversos da vida dele, quando a mulher de Potifar tenta, ela quer porque quer ter um caso com José. A verdade é que Potifar tinha chamado José e tinha dito para ele assim: José, tudo que é meu é seu, governe. José poderia ter usado dessa autoridade ou dessa palavra dada por Potifar e dizer assim: lá na minha casa meu pai tinha 4. Meu irmão pegou a mulher do meu pai. O outro, a nora. Potifar me deu autoridade sobre a casa dele. Livre interpretação, não é assim? Ele poderia ter interpretado de forma que fosse mais fácil para ele. Mas nós aprendemos com a vida de José que ele não usa desculpas para sair do propósito de Deus e nem para fugir do processo. José encara de frente. Ele não se vitimiza, ele não fala: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, ninguém gosta de mim, que dozinha de mim, pobre de mim.
Ai, eu sou pobre, cego, nu, eu sou um vermezinho de Jacó. Ai, tadinho de mim. José, em momento algum, ele se posiciona dessa forma, porque ele sabe e ele entende quem ele é. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Comece a trabalhar você mesmo, a ser senhor das suas emoções, a dizer para você mesmo quem você é. Se você precisar visualizar, vai para frente do espelho. Eu já falei isso aqui em outras pregações, em outros momentos. Vai para frente do espelho, comece a olhar para você e comece a declarar a palavra do Senhor. Ah, você é uma princesa. Ah, eu sou um príncipe. Ah, sou escolhido do Senhor, nação santa, geração eleita. Eu sou escolhida do Senhor. Eu não sou o que o mundo diz que eu sou, mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você precisa começar a declarar a palavra para você. José sabia quem ele era. José não esqueceu o sonho que Deus deu para ele. Ele não esqueceu a promessa. Mas ele está vivendo o processo. Ele sabe que vai passar. Porque a cisterna passou. Agora ele está na casa. A casa vai passar. Se José não pensasse assim, querido, ele teria abortado o processo. Muitas vezes o que acontece na minha e na sua vida é que nós abortamos o processo, nós paramos o processo. Nós queremos ir mais rápido, nós atropelamos o processo. Eu conheço muita gente que atropelou o processo. Ele ouviu uma promessa do Senhor e ele achou que era para o outro dia. E ele não esperou o tempo de Deus. E por não esperar, interrompeu o processo. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. O fato de Deus me chamar não significa que eu vou viver o que Ele me chamou para fazer. Você pode falar, nossa pastora, mas Deus é soberano. Ele é, mas Ele não passa por cima de você mesmo. Não é que Deus não quer cumprir a promessa dEle para a minha vida. É que eu não deixo Deus cumprir a promessa dEle na minha vida. Eu me coloco como Senhor da minha vida, como Deus da minha própria vida, como aquele que define a própria vida e o que vai acontecer. E quando eu tomo o lugar de Deus, Deus se afasta. Todas as vezes que o homem tenta usurpar o lugar de Deus, Deus se afasta. E aí eu não vivo o propósito, porque eu não vivi o processo. O processo é fundamental para alcançarmos o propósito. Ao longo da minha caminhada ministerial, eu tive ofertas. Ofertas aconteceram. Na caminhada ministerial. Ofertas de que, olha, você pode ter mais rápido. Nós podemos burlar o processo. Mas eu aprendi muito cedo, desde muito cedo, de que é melhor devagar e sempre, do que rápido e não conseguir chegar. Muitos têm ido rápido demais. E por aumentarem muito a velocidade, eles não conseguem chegar no tempo que deveriam chegar. E parece que quando se aumenta a velocidade, chega mais rápido, mas não é. Devagar e sempre. Quando a gente é motorista, é rápido, pode ser que... aqui a gente não vê muito. Mas na minha região, que não é Bandeirantes, nada, eu me lembro que pegava ali a Rio Bahia com meu pai, e eu sou uma pessoa que eu gosto de carro, e eu gosto de uma velocidade. Talvez se não fosse pastora, nem técnica em enfermagem, podia até ser uma corredora aí, daquele truque, né? Eu queria logo uma Scania, eu queria uma coisa assim, poderosa, e eu gosto. E eu me lembro uma vez, estava voltando da Bahia, estava na Rio Bahia, e o guarda me parou.
E eu estava assim um pouquinho acima da velocidade permitida na época. Meu pai do lado, e aí ele falou comigo assim: menina, diminui aí. E daquela vez deixou passar. Mas a verdade é que rápido, podia ser que eu ia ficar no meio da estrada, eu ia ser parado, o carro ia para o pátio, e aí ao invés de chegar logo, eu ia chegar muito depois, e eu poderia ter chegado no tempo, mais cedo. É preciso aprender de uma vez por todas que o sim de Deus é bênção, o não de Deus é proteção, e o espera de Deus é uma preparação. Então nós precisamos aprender isso. Vai devagar, mas com perseverança, sem parar. Persevere, continue. A Bíblia diz que José, Gênesis 39, 20 e 21, José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Essa é a terceira estação, é o cárcere. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Em tempos de perdas, em tempos de injustiça, não esqueça a promessa. José achou que ele ia sair dali da prisão rapidinho, depois de interpretar o sonho ali do copeiro, do padeiro, mas isso não aconteceu. Entretanto, nós não vemos murmuração de José. Novamente, ele vive o processo. A verdade é que as respostas que José pensava que estavam atrasadas, estavam rendendo juros, porque as bênçãos de Deus na nossa vida, enquanto elas não chegam, querida, elas rendem juros, e quando vem, é sobrenatural, é surpreendente. Através dos processos, das estações, Deus está preparando você para receber a bênção. Então, viva o processo. A quarta estação é a corte. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Gênesis 41, 46. Finalmente, muitos anos depois, 13 anos depois, José chega na corte. Ele atravessou a estação da cisterna, a estação da casa, a estação do cárcere, que representa a temporada mais difícil da vida dele. Agora, ele está na corte. Ele chegou ao lugar que Deus tinha preparado para ele, desde quando ele sonhou lá aos 17 anos. Tem promessa e sonho que Deus te deu há muito tempo atrás? Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de buscar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está. E o quê? Recebo a cura, recebo a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Ah, meu querido, não desista. Não desista do propósito que Deus colocou no seu coração. Permaneça. Permaneça, persevere. José chegou na corte, aleluia, agora ele está pronto, ele passou pelo processo, agora ele vai viver o momento que Deus tinha para ele vai governar, ele já aprendeu, ele já sabe o que é estar nu numa caverna, ele sabe o que é estar sozinho, ele não precisa de ninguém, porque ele já aprendeu que ele com Deus é maioria, então ele não precisa dos irmãos com ele não precisa do pai, ele não precisa da mãe, ele só precisa de Deus. Se ele tiver Deus, ele tem tudo.
você com Deus é maioria. Se você estiver com Deus, você tem tudo. Então chega de choramingar. Chega de dizer, eu não posso, eu não sei, eu não vou conseguir, eu sou um coitadinho. Você não é coitadinho, porque você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que era, que é e que há de vir. E filho dele não é coitadinho, filho dele não é qualquer pessoa, filho dele é príncipe, reina com ele. É isso que a Bíblia me diz. Nós aprendemos. Ele só chegou na corte porque ele aproveitou oportunidades na prisão. Onde José passou, ele serviu. Na casa de Potifar, ele serviu. Chegou na prisão, ele serviu, ao ponto de ser colocado como administrador da prisão. Ele não queria estar lá, não. Talvez você está vivendo um tempo que você está administrando a sua prisão. Deixa eu dizer para você, e receba essa palavra como profética para a sua vida. O tempo da corte vai chegar. Palácio simboliza um lugar, uma posição de privilégio, reconhecimento e autoridade. Quando você supera as estações da vida, reagindo de forma correta, reconhecendo a autoridade, a colheita chega. Reconheça a autoridade. Não tenha problema com isso. Reconheça quem é a autoridade. Eu bato isso muito no meu trabalho. Que eu falo assim, olha, reconheça quem é superior. Fale com quem tem que falar. Para de falar com quem não tem nada a ver. Vai falar com o rei do gado. Para de falar com capataz. E no meu trabalho, eu sou o que eu sou. Eu sou muito positiva. E eu falo assim, eu não falo com subalternos, eu só falo com quem eu tenho que falar. Que nem a mulher, quando o filho dela morre, e que ela vai andando, e Geazi, e o ajudante do profeta pergunta para ela, e aí, vai tudo bem? Vai tudo bem. Não vou falar com você, não tem nada para falar com você. Meu problema não é com você, eu vou falar com quem eu tenho que falar. Porque quem disse que eu ia ter um filho foi o profeta, não foi o auxiliar de profeta. Então, o que eu tenho para resolver é com o profeta. E ela chega, até o momento que ela chega aos pés do profeta. E aí, ela diz, meu Senhor, por que o Senhor fez isso comigo, meu Senhor? Eu não pedi. Eu não te pedi um filho, e agora o menino está lá. O profeta falou assim, peraí, deixa eu ir lá. Vou resolver esse negócio. Ele não manda o auxiliar dele. Ele vai. Nós precisamos aprender a falar com quem tem que ser dito. Nós precisamos reconhecer hierarquia. Isso faz parte de processo. Nós precisamos reconhecer a autoridade. Já falei sobre isso aqui na igreja. Princípio de honra, de autoridade. Aqui nós temos um pastor, que é um pastor titular. Ele é o meu pastor. E hierarquicamente, ele e o pastor Júnior, temos o mesmo título. Mas aqui, ele é autoridade sobre a minha vida. Eu posso ser doutora. Aqui, numa linguagem para todo mundo entender, quem manda é ele. Ele é o pastor titular, ele é aquele que o Senhor colocou. O dia que não for ele, vai ser o outro. Assim como nós já tivemos outros pastores. Então não importa quem eu sou. Importa quem Deus colocou como autoridade. E é isso que acontece com José aqui. José chega para o faraó, interpreta o sonho, o tempo de cantar chegou, o tempo de celebrar chegou. O faraó diz para ele assim, José, é o seguinte, a partir de agora, toma aqui, meu anel, estou botando um anel no dedo, é igualzinho o filho pródigo, é a mesma cena. O faraó traz José, fala, agora eu vou te honrar, menino. Você estava lá na prisão, você estava no cárcere, mas agora você governa. Você era um escravo, mas agora você governa. E ele recebe um anel no dedo. E o faraó diz, abaixo de mim,
não tem ninguém maior do que José. Vou repetir para você entender a implicação disso. O faraó disse: abaixo de mim, no Egito, não tem ninguém como José. Agora, José, agora é com você. Agora José tinha que viver um momento de maior dificuldade ainda do que todos o que ele tinha vivido. Sabe por quê? Porque a abundância é um teste ainda mais duro do que a escassez. Porque quando você está na abundância, o cuidado precisa ser dobrado para você não achar que você agora é o Todo-Poderoso. Agora eu sou o cara, acima da média, topíssimo. A estação do palácio, no tempo da prosperidade, a provação ela continua, mas agora serve para revelar o coração. E nesse tempo, os irmãos de José aparecem. Era a oportunidade que ele tinha para dizer: agora eu vou à forra, agora eu que mando, agora eu sou o cara, o poder está nas minhas mãos. E essa para mim é a parte mais importante da história de José. A riqueza, a abundância não corromperam o coração de José. Ele libera a palavra de perdão sobre a vida dos irmãos. E ele diz assim: olha, eu vim só antes. Deus só fez com que tudo acontecesse para eu chegar, para preparar o caminho para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O que Deus faz na sua vida, onde Deus te leva, são portas que vão sendo abertas para você preparar o caminho para aqueles que estão chegando depois. É por isso que Deus prospera na sua vida. A prosperidade não é para você mesmo. A prosperidade é um meio que Deus te dá para servir. Quando eu penso nisso, eu tenho muito respeito, carinho, dívida de gratidão com um homem que se chama Jorge Nishimura. Jorge é fundador da Universidade da Família aqui no Brasil. Jorge não precisava começar a Universidade da Família. O Jorge não dependia da Universidade da Família. Interessante que hoje o Jorge é conhecido como um fundador da Universidade da Família. Mas o Jorge Nishimura é de uma família de empresários. E o Jorge foi empresário por muitos anos e simplesmente, assim só, dono da Jacto do Brasil. Um empresário bem-sucedido. Mas ele escolheu esperar o processo e viver a vontade perfeita de Deus. E o legal é que a vida do Jorge, ele não é conhecido como um big empresário de uma multinacional, mas o Jorge ficou conhecido como um homem que doou sua vida para que muitas famílias, inclusive a minha, recebesse a cura do Senhor e tivesse um encontro com Jesus Cristo. Milhares de famílias no Brasil e no mundo foram ministrados e treinados. Então, talvez você já passou aqui na igreja pelo CRAU. Talvez você nunca fez curso nenhum, mas você ouviu falar do Casados para Sempre. Talvez você ouviu falar do Mulher Única, Homem ao Máximo. Todas essas são ferramentas que a Universidade da Família fornece às igrejas para trabalhar cura nas famílias. E eu fui alcançada pela vida do Jorge, através dos cursos da universidade. E eu sei que aqui na igreja tem muita gente que foi alcançada. Quer ver? Levanta a mão aí quem já fez um dos cursos da Universidade da Família. Levanta a mão. Olha aí, tem muita gente que não fez ainda, hein? Vou te desafiar. Nós temos aqui o CRAU, acho que ainda esse ano nós vamos ter um para casais, um seminário aliança. E nós, por quê? Porque ele decidiu viver o processo como José. E você pode escolher viver o processo. Mais importante que entender
que a vida é feita de estações, você tem que reagir a cada estação. A vida, segundo Maxwell, é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. Então, nós precisamos ter certezas na nossa vida como José. Primeira certeza, Deus está conosco em todas as estações, quer na cisterna, quer na corte. Eu dependo de Deus, não dependo de mim mesmo. Seja na estação da cisterna, seja em qualquer lugar, você precisa que o Senhor fale de você o mesmo que Ele falou de José em Gênesis 39:2. O Senhor estava com José. Por isso, ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Olha, que esse texto seja para mim e para a sua vida. Que o Senhor, e que possam dizer de mim exatamente o que disseram de José. O Senhor estava com a Lucivânia. Por isso, ela era bem-sucedida em tudo o que fazia no serviço da casa do seu Senhor. No trabalho, na família, na igreja, bem-sucedida em tudo, em qualquer lugar. Não porque podia alguma coisa, mas porque o Senhor estava com ela. Que esse seja o versículo da sua vida. Segunda coisa. Antes disso, 2 Crônicas 15:2, Paulo vai dizer: o Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Hebreus 13:5, Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Segunda certeza, fomos chamados para servir independente do que estamos vivendo. Chega de dar desculpa. Quando eu estiver ganhando bem, eu vou começar a servir na igreja. Quando eu tiver tempo, eu vou servir no ministério da igreja. Sabe quando você vai servir? Nunca. Você nunca vai ter tempo. Porque as coisas não acontecem na nossa vida para depois a gente servir. A gente vai servindo e as coisas vão acontecendo. A prosperidade vai chegando, a cura vai chegando, a salvação vai chegando. Na medida em que eu vou servindo, o Senhor vai me abençoando. Eu falei esses dias e eu gosto dessa alusão de que enquanto eu estou abençoando, eu sou abençoado. Porque para abençoar, a bênção passa por mim. Então, enquanto você serve, o Senhor está salvando a sua família. Enquanto você ora por cura, o Senhor está curando aquele seu familiar que precisa de cura. Enquanto você ora pela salvação de um novo que chegou aqui e você discipula, o Senhor está salvando a sua família e usando outros para chegar onde você não consegue chegar. Então, sirva. Como a gente declarou no início, né? Vou levantar agora e vou começar a fazer a diferença. É fazendo a diferença. Ele não parou, não esperou a vida ficar perfeita para começar a servir. A atitude de José nos ensina para mim e para você. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Eu não paro na luta, eu não paro na prova, mas eu vou caminhando e eu vou passando. Enquanto o povo não pisou o pé na água, o mar não se abriu. Quando o povo pisou o pé, o mar se abriu. O povo passou em terra seca e a vitória chegou depois de atravessar o mar. Foi lá que eles celebraram e eles festejaram. Então, nós temos que aprender com a vida de José. Você não encontra o seu dom procurando. Você encontra o seu dom servindo. Tem lugar para servir. Viram aí? Mídia está precisando. Ministério infantil, obreiros, guardiões. Querido, tem lugar demais para servir. Tem lugar para você servir ao Senhor. Servir começa em casa. A gente, às vezes, quer salvar algumas coisas, quer entrar em algumas coisas, se não faz em casa. Tem gente que quer evangelizar na África, mas ele não evangeliza aqui.
Ele não consegue pegar o devocional e ler lá em 5 minutos para evangelizar quem está dentro da casa dele. E quer ir para a África, meu irmão, serve primeiro em casa. Eu creio no chamado. Creio muito em missões. A igreja é chamada para evangelizar. Nós não fomos chamados para ficar aqui dentro. Nós fomos chamados para fora. Para resgatar os perdidos. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é missional. Mas eu aprendo a fazer missões aqui. Eu aprendo a ministrar aqui. Tem gente que quer começar a ministrar para uma grande multidão. Não, querido. Você começa ministrando no ministério infantil para as crianças. Antes de chegar aqui, eu vivi o processo. Porque eu comecei ministrando para os pequenininhos, lá no ministério infantil. Depois para os adolescentes, depois para os jovens, depois para os adultos. Então você não é primeiro para depois você aprender. Você vai caminhando, aprendendo e crescendo e amadurecendo e desenvolvendo. Começa lá no grupo pequeno. Começa um grupo pequeno na sua casa. Quantas pessoas precisam, pastora, para ter um grupo pequeno na minha casa? 2 pessoas. Tem 2 pessoas na sua casa? Você pode me procurar. Pode procurar hoje. Fala, pastora, como é que eu faço para ter um grupo pequeno na minha casa? Só tem eu e meu marido. Está ótimo, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se cada casal soubesse o poder que tem a oração deles juntos, querido, quando você começa a orar com seu marido, não tem nada que pare vocês ficam imparáveis. Nada pode deter. Então, como é que começa? Você vai ler o devocional, querido, vai tirar ali um dia da semana para ler um dos devocionais da semana, junto com a sua família. Isso é um grupo pequeno. E aí um dia você recebe a visita do seu familiar lá, e você fala assim, mas hoje é dia de um grupo pequeno. Hoje é dia do nosso grupo pequeno, então senta aqui, porque nós temos aqui 15 minutos que nós vamos separar para adorar o Senhor. E você lê o devocional e faz uma oração e diz, Senhor, traz essa verdade para a nossa vida. Está resolvido, está feito. Então, para servir, não tem desculpa. Precisamos começar em casa. Servir é ser produtivo. E Deus nos criou para sermos produtivos. Para governar e para servir. Um cristão não será reconhecido de verdade por sua prosperidade, mas por causa da sua generosidade. E terceira coisa, Deus é especialista em transformar caos em bênção. Eu não conheço ninguém como Ele, que transforma aquilo que está perdido em algo achado. Ele pega aquilo que não é e diz é. Ele pega aquilo que não vai dar em nada, porque José, a probabilidade dele ser alguma coisa era 0. Mas ele diz, é 0 para o mundo, mas nas minhas mãos ele é governador. Ei, você pode ser um 0 à esquerda para o mundo, mas nas mãos do Senhor você governa, porque você é príncipe, porque não é você que é capaz, é Ele quem te capacita. Não é você que pode, mas Ele é que pode na sua vida. E você com Ele é mais que vencedor. Nós somos derrotados sozinhos, mas com o Senhor nós somos mais que vencedores. Por último, Deus sempre surpreende com o melhor. Gênesis 45, 20. Não se preocupem com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Gênesis 46, 3. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de vocês uma grande nação. As palavras do faraó para José e de Deus para Jacó apresentam essa verdade poderosa, que Deus sempre tem o melhor. O tempo de chorar, ele será menor,
do que o tempo de alegria, de prosperidade, de bênçãos na sua vida. Foi assim na vida de José, é assim na vida de todo aquele que depende do Senhor. Ele sonhou aos 17, aos 30 sobe ao poder e vive até 120 anos. Ele viveu mais tempo governando do que na adversidade. Querido, o que Deus tem para você é que você viva mais tempo na abundância, mais tempo na bonança do que na escassez. É isso que Deus tem para mim e para você. E nós precisamos tomar posse. Jacó chorou por mais de 20 anos a falsa morte de José. Mas Deus tinha o melhor e sua descendência multiplicou-se sobremaneira, a ponto de quando Moisés foi sair do Egito, mais de 400 anos depois, eram milhões de pessoas. Aquilo que você decide hoje, isso vai reverberar na sua descendência, vai reverberar na posteridade, vai multiplicar lá na frente. A sua vida, ela testemunha a respeito de Cristo, e por causa das suas escolhas, muitas vidas são tocadas. José é a prova de que quando permanecemos firmes na direção de Deus, discernindo cada estação com sabedoria, o tempo da bênção sempre será maior do que o tempo da tribulação. 13 anos ele viveu imobilidade, abandono e angústia. 80 anos ele viveu de bênção contra 13 de angústia. Nessa noite, qual é a sua escolha? Como você quer viver a sua vida? Deus está sempre disposto a surpreender com o melhor. Com toda certeza, baseada na palavra de Deus, nós podemos afirmar que o melhor de Deus está por vir. O melhor dele para a minha vida, o melhor dele para a nossa família, o melhor dele para essa igreja está por vir, porque ele tem o melhor. Nós já vivemos tanto milagre aqui. Quantos milagres nós poderíamos contar? Nós temos vivido coisas extraordinárias, sobrenaturais neste lugar, querido, mas Deus tem mais para nós, Deus tem mais para você. Então pare, não se acomode não fique acomodado achando que está bom, não. Deus tem mais e Ele quer derramar bênção sem medida na vida do seu povo. Deus não explica todas as estações para Jó, mas Ele diz que o melhor estava por vir, e a Bíblia vai dizer em Jó 42:12, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Portanto, ainda que você esteja enfrentando estações de imobilidade, incerteza, angústia, eu quero encerrar hoje encorajando você a reagir como José, com a certeza de que Deus está contigo em todas as situações e em todas as estações da sua vida, servindo com excelência em todo tempo e crendo de todo o coração que Deus transforma caos em bênção. O melhor está por vir. Saia daqui nessa noite com essa palavra para o seu coração. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Você pode declarar isso nessa noite? Você pode dizer: Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Eu creio na promessa do Senhor. Eu creio nos sonhos que o Senhor me deu. Eu não vou desistir. Eu vou perseverar. Eu vou continuar. Eu vou me levantar como José se levantou. Não vou ficar na prisão. Não vou ficar na cisterna. Nem mesmo na casa. Eu vou me levantar para governar, para viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Você pode ficar de pé. Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos
ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Que essa semana você viva o extraordinário do Senhor na sua vida. Independente das circunstâncias, dos maus que intentaram contra a sua vida, entenda que todos eles o Senhor reverte em bênção. No capítulo 50, no verso de número 20 de Gênesis, quando agora os irmãos se veem desprovidos do pai que parte, que morre, eles vão dizer entre eles: agora de fato José se vingará de nós e reverterá tudo aquilo que fizemos com ele em maldade. E quando eles se apresentam para José, José vai dizer para eles: por acaso estou eu no lugar de Deus? Eu não estou no lugar de Deus para punir ninguém. O mal que vocês tentaram contra a minha vida, Ele reverteu em bênção, para que muitos possam viver em vida. Ei, talvez não sabemos qual de fato é a estação. Quando a reverenda Lucilvana ministrava, eu estava tentando enxergar a minha estação. Mas sabe o que é curioso? Que a gente tem uma promessa. Deus prometeu algo para a nossa vida. O copeiro esqueceu, o padeiro vai falhar, mas José não sabe fazer pão. Se o nome de José fosse soprado, ele não ia fazer pão. O que Deus tem para José é algo inédito, meu irmão. A promessa que Deus tem para a sua casa, para a sua família, ninguém vestiu, ninguém usou, ninguém colocou a mão. Somente Deus tem os olhos sobre essa promessa. Então entenda, essa estação, esse ciclo está mudando e o seu nome já está sendo cogitado entre a corte, para que o milagre e a promessa se cumpra. Quando você chegar lá, entenda que você não está no lugar de Deus, mas você tem a unção de Deus para transformar o que está em morte em vida. Você vai sair daqui hoje entendendo que essa semana o Espírito do Senhor está transformando tudo aquilo que tentaram contra a tua vida, para o nome dele ser glorificado na tua casa, na tua família, nos teus filhos. Que palavra poderosa, que Deus continue usando a sua vida, pastora Lucilvana, reverenda Lucilvânia, que esta promessa esteja sobre você. Você recebe essa palavra? Levante uma das suas mãos. Pai, nós te damos graça por esse tempo tão maravilhoso, por receber uma palavra tão empoderada aos nossos corações, que quando, Senhor, atravessamos por aquela porta, entendemos, Senhor, que há um mover do céu, há o tempo da corte. Não importa as estações que possamos estar iniciando ou no final dela, o que importa é que a mão do Senhor continua nos conduzindo para aquilo que o Senhor tem, a promessa que o Senhor tem, para que o teu nome continue sendo glorificado em nossa casa, em nossa família, no nosso ministério, na nossa comunidade, aonde quer que fomos para poder exaltar aquele que é digno de
de ser exaltado. Que o amor de Deus, a graça infinita do seu Filho, a consolação e comunhão do seu Espírito esteja sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família, e você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Fala paz, receba paz e dê a paz no nome de Jesus. Deus te abençoe, família Oitava.